E aí, galera, tudo bem? Como que temos passado aí essa quarentena? Muita instabilidade? Acredito que diversas pessoas têm sentido algum tipo de instabilidade, seja ela emocional, psicológica, talvez física, mas nesse momento eu gostaria de conversar um pouco, brevemente, sobre uma instabilidade que tem afligido o país todo, o país inteiro, e vou expor um pouco da minha opinião pessoal, né, tentando talvez trazer aí uma breve reflexão a respeito desse assunto, que seria a instabilidade política que nós estamos vivenciando hoje. É interessante a gente pensar, compreender que a democracia, né, esse regime político que qual nós vivemos, ele se estabelece através da autonomia e harmonia entre, né, os poderes que a constituem, ou seja, o poder judiciário, né, o executivo e o legislativo. Por que eu digo isso? Diante do cenário que nós estamos vivendo, aliás, já há bastante tempo, pelo menos desde 2013, nós temos vivenciado uma forte instabilidade, né, uma crise, né, política. Hoje, então, nós temos, em meio a essa pandemia, uma crise econômica, uma crise de saúde e se agravando aí, então, uma crise também um tanto quanto política. Falo isso por quê? Pois vamos fazer uma breve recapitulação. Nós tivemos várias manifestações solicitando o fim da democracia, ou seja, pessoas que iam até a esplanada dos ministérios em Brasília, movidas pelo bolsonarismo, né, solicitando, por exemplo, o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Ambas as instituições representam tanto o poder legislativo quanto o judiciário. Na sexta-feira vimos, né, vir à tona um vídeo de uma reunião ministerial. Depois dessa reunião, tivemos uma forte discussão aí sobre tudo o que reverberou através desse vídeo. Nessa ocasião, o general Heleno, nosso vice-presidente, havia informado que, diante, né, daquele contexto, se determinadas investigações continuassem, ele não se comprometeria mais pela estabilidade política do país, ou seja, uma forte ameaça que nós já temos visto desde o início do mandato Bolsonaro, referente à estabilidade da democracia. Aí, frente a isso, vimos a disputa entre os poderes executivo e judiciário se acentuar. Então, houve, como nós sabemos e como tem sido exposto, há uma tentativa de interferência na polícia civil, né, no sentido de proteção ali da filocracia que o Bolsonaro manipula e governa. E nesse sentido, ele foi realizada uma operação que atingiu diretamente um dos opositores do Bolsonaro nesse momento, que é o governador do Rio de Janeiro, ao qual, aliás, era grande aliado dele durante as disputas eleitorais. No entanto, ontem, na data de ontem, o STF, a mando lá do ministro, se eu não me engano, Moraes, solicitou a apreensão de celulares e aparelhos eletrônicos de diversas pessoas ligadas ao bolsonarismo, né, referente à CPI lá, ao inquérito que eles têm aberto sobre as fake news. E daí, diante desse contexto, ainda solicitaram por exemplo, que o ministro da Educação, né, fosse se pronunciar a respeito de algumas palavras que ele tinha exposto, e isso amplificou essa disputa política que nós estamos vivendo hoje, né? Essa disputa entre os poderes. E, nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República, né, que faz parte do Ministério Público, que deveria ser totalmente isento, então já tem aí que o Bolsonaro tem se aproximado, né, disse que que não devia aquela operação ter sido realizada, e o Bolsonaro, então eles já estão fazendo uma tática, uma briga para não responderem realmente e para tentar aí prejudicar o STF. Eu digo isso tudo rapidamente porque isso demonstra uma grande instabilidade política que o país vive no momento, e frente à minha
pequena opinião, essa instabilidade ela nunca foi tão séria como tem se demonstrado no momento. Por quê? Porque nós temos, evidentemente e claramente, um governo autoritário com diversos generais e pessoas ligadas a saudosistas também de uma ditadura junto a esse governo. E quando esse enlace, esse balanço entre os poderes começa a acontecer, isso realmente pode resultar na queda da democracia e pode até mesmo virem a justificar, né, o discurso que, né, já ronda entre os bolsonaristas, né, de golpe, ou porque agora o STF, né, está entrando aí junto nesse processo. Eu fiz esse vídeo brevemente apenas para nós refletirmos sobre isso. Como é que seria uma democracia no Brasil, uma ditadura no Brasil governada por Bolsonaro, né, que já demonstrou estar totalmente inerte e não ter governabilidade nenhuma, e ser totalmente autoritário, totalmente aliado com setores conservadores. Eu acredito que não seria nem um pouco legal, porque ele tentaria agradar, né, para se manter aí no poder, né, o seu eleitorado, que seria justamente essas classes mais conservadoras, evangélicos e tudo mais. Como que ficariam as liberdades individuais? Como que ficariam os direitos individuais frente a todo esse contexto? E é isso que eu gostaria que a gente pensasse. E se fosse ocorrer, e se a democracia viesse a ruir nesse momento, como que seria? Né? Aos interesses de quem que o bolsonarismo responderia? Quais as políticas que ele proporia? O que ele ambiciona? Qual é a sua ideologia? O que ele mudaria? O bolsonarismo ele tem um projeto revolucionário. E qual é esse projeto revolucionário? É um projeto reacionário. O que ele gostaria de implantar? Será que isso seria bom para a gente como um todo? E é interessante se pensar nisso, porque olha, quando esse monstro, se ele nasce do autoritarismo, olha, para nós conseguirmos lidar com ele não vai ser coisa boa não. Ou talvez acabar com ele, a gente não sabe o que pode acontecer depois dali para frente. Tá certo?